Bom, eu acho que muita gente aqui tem experiência desenvolvendo sites, portais e, sei lá, até mesmo CMS. É algo que eu fiz bastante, assim, fiz muitos sites, refiz CMS, trabalhei em uma empresa que a gente tinha um CMS próprio, open source e tudo mais. E uma dúvida que eu sempre tinha, assim, por trabalhar com isso, era meio que entender como funciona a plataforma de publicação. Tá dando para ouvir? Para ver, eu tinha a dúvida de saber como funciona a plataforma de publicação da empresa tão grande como a Globo.com, que tem diversos portais, vários editores trabalhando nesses portais e tudo mais, e como esses caras faziam. É, e aí agora eu estou trabalhando lá há 2 anos e aí eu meio que dei uma investigada e eu trouxe essa informação para vocês e para mim também. É, bom, meu nome é Rael Max, eu sou desenvolvedor de software lá na Globo.com. Eu trabalho lá há 2 anos, lá no escritório do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na Globo, eu trabalhava no time do Globocore. O Globocore é a nossa atual plataforma de publicação. É um monolito escrito em Django. Já tem mais ou menos uns 8 anos que esse cara foi criado. Eu devo ter uns 7 de experiência programando, então ele é mais velho do que eu. E agora que a gente está no processo de migrar esse cara para uma plataforma nova, para nossa plataforma baseada em serviços, eu estou trabalhando no time do admin, que é o time que está ajudando os times de produto a criarem as interfaces de edição de conteúdo para os editores. Então, a gente ajuda os times a construírem as suas SPAs. Porque basicamente com React, Redux e essas modas jovens de 2017, né? Bom, eu ajudei a organizar a Python Nordeste de 2017, que aconteceu agora em junho, junto com o Elton e com o Esso, estão aqui na frente. Eu não tô morando mais lá no Maranhão, mas aí a gente fez um esquema meio home office aí, deu pra sair. Quem é que foi pro evento, Python Nordeste? Ó, 5 gato pingado. Bom, e essa é a minha quinta Python Brasil. Minha primeira Python Brasil foi em São Paulo. E eu fico muito feliz de ver tanta gente aqui, que é a primeira vez que eu vejo tanta gente aqui. É, e também eu fico muito feliz de ver tanta gente que eu vi na primeira Python Brasil que eu fui. Então, assim, querendo ou não, a gente constrói laços e é interessante. É, bom, vamos começar. O que é a plataforma de publicação? Do que eu estou falando quando eu falo plataforma de publicação? É, todo mundo sabe o que é um CMS? Bom, um CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Hoje em dia a gente tem, eu acho que o principal CMS que a gente tem hoje é o WordPress. O pessoal usava muito para fazer blog e tal, agora faz para usar para fazer site. Tem o Drupal, tem o Django CMS que é escrito em Django. E a Globo.com trabalha com conteúdo. Então a gente publica matérias, vídeos, sei lá, faz cobertura. E para isso a gente precisa de um CMS também. Só que como cada produto trabalha de uma forma um pouquinho diferente, eu pelo menos trabalhava, a gente precisava que esse CMS fosse um pouquinho mais customizável do que a gente encontra hoje. Então, lá em 2009, a gente resolveu construir um cara que faz isso usando Python e Django. Então, com o CMS da atual plataforma de publicação da Globo.com, a gente consegue publicar todos os nossos conteúdos. Então, desde a home principal da Globo.com, a home de cada projeto, uma cobertura, então você tem lá a interface que o editor comenta aqui, gol do Neymar, sei lá, gol da Alemanha. Tem a, você tem também uma interface, você tem também ferramentas para os desenvolvedores criarem tudo isso aqui por conta própria e compartilharem entre si. Então, a gente tem uma plataforma dessa e é isso que a gente chama de plataforma de publicação lá. Não é só um serviço, mas o core, que se chama Global Core, o core desse serviço é o nosso CMS, então é a nossa plataforma de publicação. Bom, na Globo.com, a gente é uma empresa que é um portal de 17 anos, então a gente já teve algumas fases. E agora a gente está indo para a terceira geração dessa plataforma de publicação. Bom, a primeira fase dessa plataforma de publicação foi usando o Vignette CMS. Alguém já ouviu falar desse cara? Só quem trabalhou na Globo, né? O pessoal mais. Bom, o Vignette CMS é uma plataforma proprietária, ou era, eu não sei se eles mantêm o serviço. E lá na Globo.com a gente usou esse cara até mais ou menos 2009. Eu acho que em 2009 a gente estava desligando as últimas máquinas com esse cara aí. Bom, ele é proprietário, então o custo da licença devia ser meio alto. É um cara escrito em Java,
Então, nessa época, quando a Globo.com usava esse cara, a maioria dos programadores lá trabalhavam com Java. É, e uma característica dele, assim, interessante, é que ele era uma única instância para todos os portais. Então, o G1, o GE, o G-Show, que hoje a gente conhece, que na época desse cara aqui não tinha esses nomes, mas você tinha já esses sites, assim, essa ideia de tipo de caderno de jornal lá dentro. É, todos esses caras estavam numa única instância. Então, esse cara era bem engessado, assim. Então, até pela como esse cara foi criado e qual as ideias por trás dele, então deixava ele meio engessado. Bom, era mais ou menos assim quando a gente usava esse cara. A gente tinha uma instância do Vignette, uma instância única, então, para simplificar, a gente tinha uma grande máquina lá rodando web server Java, que eu não sei como chama, com esse Vignette. É, os jornalistas eles acessavam essa interface para publicar suas matérias, cada um no seu portal. Os desenvolvedores escreviam seus códigos e faziam suas coisas também nessa mesma base de código, nesse mesmo cara. E os internautas aí da rede mundial de computadores, eles acessavam esse único portal que tinha os subsites. É, e aí tinha um problema assim bem básico assim. É, às vezes sei lá, uma chamada de uma notícia importante, sei lá, 11 de setembro, saiu uma matéria sobre a cobertura sobre o 11 de setembro no G1. E aí a gente, se aguentasse o tranco, às vezes não tava com a infra tão boa para aguentar tantos requests, a gente perdia não só o G1, a gente perdia o GE, perdia o G-Show. Na época era entretenimento, esporte e tudo mais. E essa era a característica desse cara. Bom, só um instante, gente. Bom, então esse foi a primeira geração da plataforma de publicação da Globo.com. Depois, a gente viu esses problemas e tal, e a gente estava querendo começar a criar uma plataforma própria, talvez também por custos, que deveria ser uma plataforma cara, o suporte não deveria ser tão bom, então a gente queria uma plataforma melhor, a galera procurou, e aí a melhor solução que eles acharam foi desenvolver isso dentro da Globo.com. Então, a época que esse cara foi construído foi mais ou menos 2008, 2009, mais ou menos. Que foi ali mais ou menos quando a gente tava desligando outro cara, né? Então, é uma plataforma escrita em Python e Django. Nesse caso agora a gente tinha uma instância para cada portal, então você tinha uma instalação do Django, você instalava o Global Core nesse cara e esse cara se transformava na plataforma de publicação daquele portal. Então, cada time podia subir sua instância e tudo mais. Esse cara é bem extensível, assim, até hoje é bem extensível, assim, eu trabalhei nele um bom tempo, assim, eu fiquei, assim, dos melhores, piores projetos que eu já vi na vida, assim. É, e, bom, ele dava liberdade para os desenvolvedores criarem componentes, dividirem entre eles, um cara do G-Show fazia um componente, compartilhava com o cara do GE e tudo mais. E nessa época aqui também nasceu a ideia de uma loja de componentes dentro da Globo.com. Então a gente já tinha, nessa época aqui, a gente já estava começando a ter G-Show, Ego e os vários portais que a gente tem na Globo.com. E esses portais eram bem parecidos até, assim, visualmente falando, né? Tá ótimo, obrigado. Então a gente teve também a ideia de criar uma loja para compartilhar esses caras. Então a gente tinha lá um marketplace interno, lá, igual você tem a Play Store do Google lá, que o desenvolvedor dentro do core, ele ia lá que tá assim, pô, quero esse header maneiro no G-Show também. Já que você fez, né? Instalava lá e você tinha isso no Global Core. Então, sim, foi uma grande revolução no que a gente tinha e o que a gente começa a ter hoje. Começou a ter com esse cara. Bom, então o Global Core, o que ele era? Ele era um pacote Django. Então, quem trabalhasse lá com Ruby e tal, seria mais ou menos um Agen, ou então um pacotinho do pip, no caso, um pacote do NPM. Era um pacote Django que a gente estava lá no nosso PyPI interno e o cara falava assim, ó, vou começar um projeto novo aqui, um portal novo, eu vou instalar o Django, em cima do Django eu vou instalar o Global Core, e aí ele ganhava isso tudo, ganhava permissionamento, tá dando para ver? Tá.
permissionamento, autenticação, edição de menus, esquema para criar templates e tal, sitemaps, um site grande para performar bem no Google, você tem que ter essas paradas, enquete, tipo de conteúdo, tópicos, que eram páginas meio automáticas que a gente gerava lá também. Então, você ganhava tudo isso quando você instalava esse cara, sim, de graça. Então, a gente agora está no processo de sair desse cara, esse é mais ou menos o instante que a gente está hoje na Globo.com, saindo desse cara, indo para a plataforma baseada em serviço, que a gente chama de Backstage na Globo.com. Então, alguns números sobre o Globocore, tem mais de 20 instalações, então não são só os portais principais da Globo.com, tem vários portais do Grupo Globo, então vários sites rodam esse cara, cada portal desse deve ter 2 ou 3 ambientes para os desenvolvedores testarem, então, sei lá, multiplicar isso aí por 3, 4 dá um número bem maluco, assim, para um produto que é interno, né? Então, tem mais de 12 mil commits lá, então, assim, quando esse cara foi feito na Globo, assim, a gente ainda não tinha tanta cultura ágil, assim, então tava meio que começando. Então a galera tinha aquela ideia de fazer times monstruosos, de todo mundo que tá aqui vai fazer esse cara e vamos ver até onde dá. Então, assim, é bem bizarro a quantidade de código, a quantidade de commit, a quantidade de contribuidores. Até para mostrar isso, eu mandei um short log lá e tem 490 autores diferentes o projeto no Git interno lá da Globo.com. Então, eu acho que todo desenvolvedor que já passou por lá trabalhou nesse cara. Assim, o cara nem era dev, eu acho que ele codou também. Então, é bem bizarro. Bom, mostrando um pouco, comparando com o que a gente tinha lá com o Vignette, basicamente cada portal tinha sua instância de Globocore, então ele tinha sua própria infra. Era um servidor com o Globocore instalado lá no projeto Django. Os jornalistas tinham acesso a esse portal aqui, tinha lá um g1.globo.com/admin, um exemplo. E aí, os desenvolvedores também trabalhavam apenas no seu projeto. Então, se o time do G1 quer testar uma parada nova e tal, ele conseguia fazer isso e só dava problema no seu projeto. Os times começaram a andar separados. Então, cada time tem seu roadmap próprio. E aí foi bem mais simples. Então, quando os internautas da rede mundial de computadores acessavam o G1 e se desse pau, eles só derrubavam o G1, que é uma vitória. Não quando cai, mas assim, se caísse era só ele, né? Bom, então esse era mais ou menos o modelo que a gente tinha. A gente tem ainda hoje, assim, todos os portais da Globo.com hoje ainda estão em cima desse claro, que é o Globocore. E aí, a gente, sei lá, 8 anos desenvolvendo com esse cara, agora a gente já está em 2017 aí, e, pô, quando esse cara foi construído, a internet era de um jeito. Hoje a internet é de outro. Assim, a internet que eu falo criação e distribuição de conteúdo. Então, um problema grande que a gente tinha no Globocore era cada produto fazia o que queria. Então, você tinha um time lá do Globocore que fazia as paradas para todo mundo e ia dando release no Globocore. Igual você tem o release do Django normal e tal. Só que aí era muito difícil você manter os times nas mesmas versões, os projetos nas mesmas versões. Porque cada time tem um roadmap próprio. O G1, quando é época de eleições, você não consegue nem almoçar com o cara do G1. O GE, quando é a época de Olimpíadas, ou sei lá, dia de jogo do Barcelona, algo do tipo assim, é outra pegada. O G-Show, quando é BBB, é pior ainda, assim. Então, cada cara trabalha de um jeito. E aí, como é que você ia falar assim, velho, eu lancei uma atualização aqui do Core, dá aquela moral lá, atualiza lá pra você ganhar a parada. Aí o cara falou assim, velho, só no próximo trimestre, né? Porque aqui, se o Neymar aqui voltar com a Marquezinho e o site não estiver no ar, vai dar ruim pra todo mundo. Então, a galera meio que ficava meio com receio, porque cada um, assim, cara, não vou botar o meu na reta por atualização que só saiu porque o G1 teve um problema. Eu sou o G-Show, sacou? Não tenho nada com isso. Quando eu tiver esse problema, eu atualizo. E aí era meio que bizarro, assim, isso. Então, a gente tem até lá um gráficozinho que eu vou mostrar pra vocês das versões, assim, não tá tão atualizado, mas é legal. E aí, outra dificuldade era a distribuição dos conteúdos em novos canais. Quando o Core foi criado lá em 2009, a gente tinha o quê? Desktop. Aí o cara moderno tinha um notebook, né? Aí começou a galera usar celular. E aí beleza, a gente dá uma mexida aqui no Core e a gente consegue entregar a página para celular também.
Aí depois mudou, o cara falou assim, não, agora a gente não tem mais só de página de celular, agora a gente é responsivo, não sei o quê. Então, a gente dá uma ajeitadinha aqui, vai dando, né? Aí o cara falou assim, então, agora o Facebook lançou o Google Estante Ártico. Todo mundo sabe o que é o Estante Ártico do Facebook? Sabe quando você vê uma matéria de qualquer portal da internet, não só da Globo, e ele tem um raiozinho assim no Facebook, você clica, ela abre rapidaço assim? Então, esse é o Estante Ártico. Assim, qualquer matéria que você quer abrir rápido é o Estante Ártico no Facebook. E aí, depois o Google, depois não, junto, o Google pegou e falou assim, não, agora eu também tenho o meu formato de entregar a coisa aqui, velho, que é o Google MP. E aí, tá, beleza, vamos mexer aqui no core aqui, vamos destrinchar esses HTML aí e entregar no formato AMP. Então, sabe, as coisas mudaram muito de quando a gente começou o cara para o que a gente precisa fazer hoje. E assim, eu acho que a partir de 2013 foi quando a gente começou a usar o Tsuru. Foi, Paulo? 2013 a gente criou o Tsuru. Então, a gente... É... Então a gente criou o Tsuru. O que o Tsuru é? Um PAS, estilo Heroku e tal, que você consegue subir suas aplicações de jeito fácil e o time lá do Paulo cuida disso pra gente. Então você cria sua aplicação, dá Tsuru App Deploy, sua aplicação tá no ar. Você fala assim, pô, vai precisar de mais request. Você fala assim, sobe mais 2 nodes aí, 2 maquininhas pra mim, ele sobe. E o Globocore, cara, ele não funciona nisso. Então, tipo assim, eu tenho banco local, eu escrevo em disco local, eu faço um monte de coisa que um PAS não foi pensado para fazer. Então era meio até caro manter um cara desse. Tipo assim, você tinha que ter uma infra gigante, um time gigante de infra para cada time e o Tsuru lá disponível. Então, meio bizarro também, né? E aí era também muito caro trocar as peças, assim. Então, tipo, qualquer coisa que você queria fazer de atualização no core, sei lá, o editor de texto que a gente usava na publicação da matéria. Oi, gente. O editor de texto que a gente usava na publicação da matéria era um, e depois a gente mudou para outro. Vou estourar o tempo, velho. E aí, para fazer isso, mudar um editor de texto era um parto, porque eram vários produtos, o time do GE já tinha preparado várias coisas em cima desse editor antigo, do G-Show não e tal, então era bem difícil trocar peças nesse cara. E aí, é o gráfico que eu falei aqui, então, a Home estava lá com 4.18.4, a versão do Globocore. O G1 estava mais atualizado, 4.18.5. O Globo Esporte estava com 4.17.3. Do 17 para o 18, a única mudança era que a gente não suportava mais Elasticsearch 1, era só esse probleminha. Então, assim, era importante o cara migrar e não tinha tempo de migrar, assim. São mais de 20 projetos assim e eu só consegui tirar esse pedaço. Bom, e aí a gente saiu disso aí, viu esse tanto de problema, precisava resolver. E aí a galera criou o Backstage. Foi bem no começão do hype lá de microserviços e tal, né? E aí a gente falou, pô, a gente tem que dar uma atualizada nessa plataforma, vamos criar um cara novo aí. Então o Backstage ele foi criado mais ou menos em 2014. Tá em processo de rollout, então a gente está começando a usar esse cara agora. Tá começando a botar na rua por pedaços lá. Ele é baseado em serviços, então eu não botei micro aqui porque agora a gente estava zoando que às vezes eles são micro, às vezes são nano, às vezes são, sei lá, macro, é bem diverso assim. Componente utilizáveis, essa ideia ele roubou do Globocore. Você sabe aquela lojinha, marketplace, sabe quem tinha? A gente só mudou o nome para ficar ser atualizado também, um nomezinho bonito, né? Então o marketplace virou store. Então agora a gente tem a ideia era ter segurança, resiliência e estabilidade em uma única plataforma. Então a gente quer criar uma plataforma única para desenvolver as nossas coisas e reduzir os custos com isso. Então o Globocore mantém um time para cada coisa e tal, os caras cada roadmap para separar, esse tipo de coisa. Bom, e aí a gente tem essa porrada de serviço. Sabe o Globocore, que era aquele carinha lá que você dava pip install? Então, o sonho acabou. Agora, para você fazer qualquer coisa, você usa esse tanto de serviço aí. Então, só dar uma passada rápida o que é cada serviço. O APIs é meio que um back-end as a service, então é um cara que você consegue criar tabelas de banco de dados e gerar um CRUD lá, REST, com esse cara. O Accounts é a parte de autenticação. Então, agora a gente tem a autenticação. O cara não precisa ter mais um login para o G1, para o GE e para o G-Show, porque em cidades menores, o mesmo editor de um portal era editor do outro também. Então, ele tinha 3 logins para poder usar em cada portal. O Gateway é o nosso cara que fica na frente das APIs, que meio que segura as porradas e tal. E o admin, que é o time que eu trabalho, a gente consegue gerar CRUDs automáticos para toda vez que você cria uma API. Basicamente é isso. E aí a nossa ideia é que você, além de gerar esses CRUDs, essa interface automática, você consegue criar componentes novos em cima disso.
Tem o Show, que é o nosso cara que entrega as nossas páginas para fora. Então, sei lá, toda vez que você acessa uma matéria do G1, toda vez que você acessa uma cobertura, é, G1 e cobertura hoje em dia. Daqui a pouco, quando você gerar uma home, toda vez que você acessar, tá batendo nesse cara, assim. O router é um cara que ele gerencia as nossas URLs. Então, a gente tem quando você cria um cara no APIs, um registro no APIs, cria uma matéria que foi salva no APIs. Ela não tem uma URL que vai para o mundo lá fora. É um URL lá interno da Globo.com. E o router é o cara que fala assim, pô, quando você pegar essa URL aqui, lá fora esse cara se chama xyz.html. Então esse é o nosso router. E o Crowd é a nossa plataforma de votação. Então, não só votação de BBB, mas votação dos programas ao vivo e tudo mais. E a estrutura, que é o único nome que não está em inglês, né? Porque foi eu que dei e não tinha muito. Esse cara é quem cuida de dar o contexto da publicação do conteúdo. Então, toda vez que você quer publicar uma matéria, você pergunta para a estrutura e fala assim, velho, me diz aí, qual é o header, qual é os banners laterais, qual é todo tipo de metadado, é esse cara que gerencia. Então, toda vez que você vai publicar uma matéria, você passa por ele para pegar o contexto das páginas. Então, a gente transformou o core, aquele cara, nesse tanto de serviço. Mais ou menos mostrando aqui, eu surrupiei essa imagem aí, mas assim, o account, o APIs e o gate é meio que a parte central da nossa plataforma. O admin, o show, notificação, crowd, feed e tudo mais. É uma parte já de serviços que estão ali disponíveis. E o multi-content, as homes e tudo mais é meio que o resultado desses caras que a gente junta. Então, o multi-content, o que é? É a interface de edição de uma matéria. Então, o que o multi-content faz? Ele tem o multi-content é uma API no APIs que usa permissionamento do accounts, que o cara edita no admin e ele é entregue pelo show. Então, cada cara desse é um time. Alguns estão no Rio, outros estão em Porto Alegre. Então, cada um cuida de uma parte. Então, a gente tinha um core. Esse cara aqui, e a gente criou aquela maravilha lá que eu estou mostrando para vocês. Mas beleza, como é que a gente faz para migrar para todos os editores, todos os produtos, todos os desenvolvedores começarem a usar essa plataforma nova? Então eu peguei aqui 4 exemplos de coisas que a gente fez para poder facilitar essa migração. Então, a parte de login do core, a gente começou a usar o Backstage Accounts. Então, o que o login do core basicamente era aquele login padrão do Django. Sabe quando você instala o Django e ele já gera eu acho que é contrib.alf, né? O contrib.alf era basicamente esse cara que a gente usava para os editores. Então, o editor que tinha trabalhava com mais de um portal, ele tinha que ter um usuário para cada cara. Então a gente criou o Backstage Accounts, que cuida desse gerenciamento de usuários, de grupos, dá permissão para apps, dá permissão para API, todo tipo de permissionamento passa por esse cara. E agora a gente também tem integração com o LDAP, então o editor agora loga não mais com um login maluco que ele tinha para o G1, ele loga agora com a conta dele autenticada da Globo.com, da rede interna da Globo.com. Como a gente fez para facilitar a migração desse cara? A gente criou um app, Django, para instalar dentro do Globocore. Ele é chamado Globo Backstage Accounts, algo do tipo. Então os times instalavam esse cara e aí ele ganhava uma interfacezinha parecida com essa aqui embaixo, assim, sabe? Tipo, vamos migrar o cara que clica aqui que você vai para a plataforma nova. Então os editores, quando eles iam fazer login, eles eram convidados a entrar na plataforma nova, eles clicavam, aí o nosso app Globo Backstage Apps Accounts, ele fazia lá aquela dança do OAuth de login e tal, e juntava os dois usuários, o usuário do Backstage com o usuário local, e aí esse cara tinha sido migrado. Então, aos poucos, ninguém mais logava com o login do produto. Era um login unificado das plataformas da Globo.com. Se eu quisesse que esse cara aqui vai trabalhar também no G1, o cara do G1 vai trabalhar também no G-Show. O chefe dele vai lá e fala assim, tá aqui a permissão, vai lá, brother. Aí o cara só loga, vai ver lá e tudo mais. A votação do core. A votação, a parte de back-end, ela não era bem dentro do Globocore. Ele era um serviço separado para aguentar porrada pra caramba, porque as votações do BBB é coisa monstruosa. Mas dentro do Globocore, a gente tinha a parte lá que o cara fazia os cadastros e tal, foi do front-end dele lá, que era dentro do Globocore. Então, hoje a gente está criou um novo app lá, que é com React, Python e Go, eu acho que o back-end. E a nossa estratégia de migração a gente criou um app lá, a gente meio que modificou o app de votação que existia
para ele manter o login do Globocall aqui e meio que abrir separado aqui a página do novo serviço. Então o cara clicava, em vez ele via uma interface bem mais bonita e bem mais moderna, mas tinha a barrinha lá do Globocall. Ele falou assim, tô em casa ainda, né? Mas não, ele estava no novo serviço. Então a gente conseguiu migrar esse cara dessa forma. Parte de fotos, então toda matéria tem foto, tem uma parada de coisa, matéria, galeria, edição das homes, sempre tem aquela foto bem escolhida do tema lá que o editor escolhe, né, a dedo para ficar bonitinha lá na home, então tudo isso usava esse serviço e tal. Então a gente precisou migrar esse cara porque no BBB 2015 o pessoal lá do Big Brother da casa falou assim, ó, agora nossas câmeras são muito loucas, elas mandam a foto para onde a gente quiser, então eu preciso de um endpoint aí que você me passe que eu quero mandar minhas fotos para lá. Então, o que a gente fez? A gente, usando aquela estrutura lá de APIs, de accounts, não sei o que, a gente criou um app integrado ao Globocall, né? Então, a gente criou um app lá que se integrava no Globocall e a gente roubava todos os comportamentos do botão de foto. Então, tinha onde o cara clicava para botar uma foto. A gente tinha feito um JavaScript sinistro lá que abria um iframe sinistro que comunicava via post message e a gente o cara tinha uma experiência fluida de usar uma plataforma nova. Ele falou assim, porra, cara, agora eu faço tudo aqui. Então ele conseguia enviar foto, cropar, buscar, tudo de um jeito mais fácil. E toda foto que ele cadastrava estava lá no backstage já, a gente aqui só coletando tudo aqui, para quando ele falar assim, pô, agora você vai ter que escrever a matéria lá. E ele falar, pô, mas lá não tem as fotos. Não, tem. Pode confiar que tá lá. Então, foi isso que a gente fez. E a gente fez isso usando o Feature Toggle, que eu ouvi algumas pessoas falando em algumas palestras. Então, a gente foi virando isso aos poucos. A gente falou, primeiro vamos pro pessoal do BBB, né? Que eles estão precisando, vamos migrar para eles. Então, a gente botou na mão de uma editora lá do BBB, que já é mais safa, né? E ela começou, ó, peguei bug aqui, a gente foi corrigindo. Eu falei assim, ó, já dá para subir para todo mundo que cuida dessa parte. Foi aumentando o número de usuários aos poucos. E aí até que a gente virou para todo o BBB, a galera começou, a todo o G-Show, a galera começou a achar maneira, e o pessoal do G1 quis agora também, o pessoal do Globo Esporte também, e a gente virou para todo mundo. Então a experiência de fotos do Globocall atual não é do Globocall, a gente já está usando a plataforma nova, meio que de uma forma, dando uma roubadinha assim para o editor não perceber e não ter tanto trabalho, né? Então, esse esquema de feature toggle, a gente além de ligar e desligar a feature quando ela dava problema, a gente ainda podia escolher grupos de usuários para a gente ia liberar ou não. Então, tipo, esses editores aqui, eles são mais antigos, eles vão saber se adaptar se der um bug. Então, a gente fez isso. Hoje a gente virou para todo mundo já. A matéria do Globocall, eu acho que é a grande mudança que a gente tem na nova plataforma, assim, comecei a entrar para o time que trabalha no backstage agora, mas assim, é o projeto que eu acho mais maneiro, assim, que entrega mais valor para o usuário final, assim, porque até agora a gente tem construído muitas coisas, fundações para a Globo, agora a gente quer entregar isso. Então a matéria do core era lá, tinha uma matériazinha lá com aqueles fields bonitinhos do Django, nossos estilos, e tinha um editor lá de texto. Alguns usavam CK Editor, aquele editorzinho JavaScript, outros usavam Aloha, eu acho que eram os dois que a galera usava. E aí a gente criou uma plataforma, uma experiência de matéria nova, de matéria totalmente nova. Que ele usa o Backstage Admin, que é aquela interface que eu falei que é o meu time que produz, junto da estrutura, que é quem pega o contexto para poder saber como essa matéria vai ser apresentada. Então, o que tem de novo nessa matéria nova que a gente querer mudar? Então, a gente tem um Mega Draft, acho que o Metal tá aí, olha lá, ele lá. O Mega Draft é um editor de texto bem moderno, ele foi escrito em cima do Draft.js, que é um projeto do Facebook, e a gente parou de salvar HTML. A gente agora salva JSON, que é bem bizarro, assim, fica um arquivo gigantão, mas você consegue fazer o que você quiser com esse projeto, com esses dados gerados. Agora a gente também é multicanal, então quando você publica, quando você publica uma matéria na nossa matéria nova do Backstage, a gente consegue entregar já essa matéria nova para a AMP do Google, que eu falei que as novidades aí, instante ASCII do Facebook, a gente entrega HTML normal, né, web. Agora a gente tem também os aplicativos que estão sendo feitos lá dentro da Globo. A gente consegue entregar um JSON para ele. Se daqui a pouco o cara chegar lá e falar, o patrão ficou maluco, agora a gente quer, sei lá, eu quero notificação das notícias aqui na minha geladeira. Então a gente tem um conteúdo todo desestruturado e uma plataforma fácil de fazer isso para entregar para os caras. Então foi bem legal os motivos que levaram a gente a fazer isso. E como a gente fez para migrar? A gente falou assim, pega os editores mais experientes e mostra o quão legal vai ser as matérias que ele vai publicar. Então, tipo, o cara queria
Quando você mostrou para ele o novo editor, a nova ferramenta e tudo que você conseguia fazer com isso, o cara que ele escreve a matéria, ele quer converter mais pessoas para ler a matéria que ele publica, ele falou assim, cara, quero usar isso agora. Então foi até mais fácil. A gente foi fazendo aos poucos para ir testando nossa infra, mas foi bem tranquilo. A gente pegou os editores mais experientes em editorias menores, então a gente pegou um cara que está lá desde o comecinho e publica no, sei lá, Mundo Bizarro. Então, tipo assim, se der pau no Mundo Bizarro, é mais tranquilo. Essa nova matéria, quando a gente criou ela não era totalmente integrada ao Backstage. A gente só tinha uma interface bonita para gerar os dados. Essa matéria, ela usava todos os dados do core. Sabe que eu falei que ele tem a estrutura lá do Backstage para pegar o contexto? A gente apontava todos os dados de contexto, a gente pegava do core. Então a gente falava assim, vamos publicar no Backstage, mas usando a plataforma antiga. Até quando a gente sentiu confiança que a parada estava ok, a gente resolveu criar a estrutura, que é o cara que substitui essa parte de gestão de editorias, que é o que entrega tudo para você ter um contexto de matéria, ou de cobertura, ou de qualquer coisa que você queira publicar na Globo. Então a gente criou essas APIs de estrutura lá e a gente criou um cara que ele meio que cola todas elas. Então a gente chama lá de serviço de herança, outro nome maravilhoso, né? Que é assim, você fala assim, me dá o contexto para eu publicar uma matéria na editoria política. Aí o cara vai lá, olha lá e cata tudo que tiver plugado nessa editoria política e coisa. E aí ficou bem tranquilo, porque agora qualquer pessoa pode criar uma API nova, sei lá, agora eu quero saber, não sei, eu quero dizer qual a cor que eu quero na minha notícia. Então você pode criar uma API que tem essa informação da cor e você só pluga na nossa estrutura e quando o cara for publicar ele já tem esse dado lá. Então, tipo assim, ninguém fica mais, sei lá, criou a tabela, deu 5 dB, mas você não botou no contexto do Django, não sei o quê. Então, tipo assim, quando você plugou na estrutura, a gente te entrega. Por que o nome dele é serviço de herança? Porque ele faz de forma hierárquica. Então, você tá na editoria, sei lá, política, dentro de política tem Lava Jato, dentro de Lava Jato tem Sítio de Atibaia. Sei lá, provavelmente deve ter. Mas aí, se você quer publicar em Sítio de Atibaia, e Sítio de Atibaia não tem, sei lá, dados de editoria que o cara só publicou para ter o URL bonito, né? Então, não vai ter dados de publicidade. Então, o ideal é que ele pegue o dado da editoria anterior a ele. Então, a gente chama serviço de herança por isso, porque ele vai herdando até ele conseguir criar um contexto e entregar para o cara publicar a página dele. E agora, 99% das matérias da Globo.com já são nessa plataforma nova aqui. Então, não sei se vocês notaram, se acessam muito, mas agora todas as nossas matérias são centralizadas no meio aqui, com as fontes grandes. Agora tem uns gráficos, umas paradas, então graças a esse cara aqui. Para fazer tudo isso, a gente tem, para essa nova plataforma, a gente usa projetos novos e projetos que a gente já usava no tempo do Globocore. Então, tem o Tumblr, que é um cara mais antigo, para crop de imagens, assim. Quem precisa cropar a imagem e não conhece o Tumblr, você vai ficar muito feliz de clicar nesse link. O Megadraft, que é o nosso editor de texto. Então, o editor de texto, além dele salvar os dados estruturados em formato de JSON, que você consegue fazer qualquer coisa com ele, ele também te permite criar plugins. Então, sei lá, a gente brinca lá que o pessoal dos produtos lá, o pessoal do GE, do G1, já estão criando plugins que são mais complexos que o próprio Megadraft. Só um instante. O Tsuru, que é o nosso PAS lá. Então, todos esses serviços estão rodando no Tsuru. Acho que só não o Gateway, mas por questões, não sei se são técnicas ou políticas, mas daqui a pouco deve mudar também. O Plukt, todos esses dados que a gente tem aqui, a gente usa JSON Hyperschema, a gente usa JSON Schema, usa Hyperschema, essas paradinhas de Hypermedia. E esse projetinho aqui, o Plukt, ele ajuda você a navegar entre um cara e outro, assim. Então, quem estiver trabalhando com Hypermedia pode se beneficiar desse cara. Eu acho que ele ainda é síncrono, mas a galera já deve estar tentando fazer um esquema para ele ficar assíncrono, não sei quando, assim. Bom, obrigado e é isso. Eu tenho que fazer o jabá aqui, né? Se você quiser trabalhar com essas paradas que a gente está fazendo agora, achou meio zoado e quer ajudar a gente a consertar, ou achou maneiro e quer participar, então a gente tem várias vagas, tanto para o time de Porto Alegre quanto para o time do Rio de Janeiro. E a gente também tem essa página opensource.globo.com, que a galera está tentando atualizar agora para ficar mais bonitinho e tal, mas todos os projetos open source da Globo.com vocês encontram disponível nesse endereço aí, beleza?
Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Que isso, gente? Parabéns pela palestra. O que você usou para fazer Feature Toggle? Cara, a gente usou esses mesmos quando a gente fez Feature Toggle foi, no caso, a aplicação era Django ainda, né? Então a gente, como a gente tinha esse app que autenticava no accounts e tudo mais, a gente a gente meio que escreveu um cara que lia as permissões e tinha uma permissão específica, sei lá, pode usar o editor novo, ou pode usar o pop-in de fotos novo. Então a gente usou esse app Global Backstage Accounts, que já entendia isso, e em conjunto com outro app também que a gente usou para fazer isso, e a gente meio que escreveu assim, porque a gente tinha que ler as permissões que a gente tinha nesse serviço de accounts, então a gente não usou nenhum software específico que liga e desliga, então muitas vezes tinha if e else assim no código. Se o editor tem essa permissão, faz isso, se não tem, faz aquilo. Que é mais ou menos o que esses caras fazem por trás, né? Beleza? Só uma pergunta. Vocês mudaram, então, antes vocês tinham, vamos dizer, uma aplicação Django para cada portal, né? Sim. Agora é tudo baseado em microserviços, ou seja, todo mundo está conectado na mesma autenticação. Sim. Então, o que eu estava pensando, vocês fizeram uma escolha de trocar a resiliência do sistema de vocês para cair um portal, cai só ele, para se cair a autenticação agora, caiu para todo mundo. Mais ou menos. A autenticação, ele tem um esquema de... Eu não sei bem o nome para isso, mas tipo circuit break, sei lá, não estou conseguindo autenticar. Então, ele tem um jeitinho lá de você autenticar o cara sem ser usando esse serviço. Então, manda um e-mail pro cara e o cara autentica. Então, ele nunca fica fora do ar, assim. Uma coisa que você falou agora a gente saiu do Vignette, que era um cara para todo mundo, que o problema era cair todo mundo. Foi para um cara que individualizava isso. Então, caía um, só caía um. E agora a gente meio que voltou para essa ideia de cair um, cai todo mundo, porque é uma estrutura de serviço. O que a gente está fazendo para melhorar isso, nossos planos futuros e tal. Hoje, a gente trabalha com o conceito de multi-tenancy, né? Então, a gente tem lá o tenant G1, tenant G-Show e tudo mais. A gente está trabalhando para esses tenants, além de ter essa diferença quando visual, ou essa diferença na hora do login e tudo mais, ter partes do nosso data center para cada projeto. Então, assim, muito dificilmente um problema de infra derrubaria todo mundo. Um problema de software, assim, a gente pode entregar matérias erradas, assim, mas assim, a gente pode bater um papo depois, mas adiantando assim, o show, que é o cara que cuida de entregar as matérias, ele nunca está entregando um cara que acabou de fazer uma consulta no banco, é sempre um cache maluco que ele faz lá, que faz isso. Então a gente está tendo que ser mais resiliente, porque agora a gente oferece serviço, e não uma plataforma única para cada time. Tá. Beleza? Aqui, ó. Desculpa. Parabéns pela palestra. Meu primeiro Python Brasil. Estou muito satisfeito pela receptividade de todo mundo aí. Valeu! E como é que funciona, no caso, os correspondentes nos estados que têm seus sites próprios, tipo o Sistema Verdes Mares, por exemplo, lá na nossa realidade? Como é que funciona essa comunicação de imagens desses sites com a Globo? É tudo integrado também? Como ele... Não entendi muito bem, mas você fala conteúdo a de gente vídeo? tem o site lá, verdesmares.com.br, né? E tem o G1, que eles são parceiros do G1, correspondente do G1. Sim. Esse tipo de informação deles para o G1, ou do G1 para eles, como é que funciona? Você sabe explicar? Então, assim, sites que... fugiu o nome aqui da cabeça, que o nome que a gente se dá para esses afiliadas. As afiliadas, isso. Você não sabia também. Bom, as afiliadas, a gente tem afiliadas que têm portais próprios. Então, no caso da Verdes Mares, eu acredito que seja um portal próprio. Mas a gente tem outras afiliadas, sei lá, TV Anhanguera, que ele já usa a nossa plataforma. Usava o Globocore e agora, aos poucos, estão sendo migrados também para usar essa nova plataforma da Globo.com. Então, é mais ou menos isso. Se eles usam já essa plataforma, eles usam um sistema próprio, aí eles meio que só pegam o domíniozinho lá. Às vezes fica redesmares.globo.com ou globo.com/redesmares.
E quem realmente usa as ferramentas da Globo, aí ele já tá dentro e cai nessas nossas ideias de migração e tudo mais. Mais ou menos isso? Boa. Mais alguém? Última pergunta? Não? Então, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Para esse não, eu tenho para VLMI, para VGA não. O seu é Mac? É Mac. Não é Mac. Ah, não entra de VGA. Eu tenho HDMI, o seu não é Mac. Deixa eu vou apresentar no Mac. Vai no Mac? Então você vai precisar Isso. Vai precisar de áudio, vídeo, de áudio. Não. Você vai apresentar algum vídeo? Não. Você quer água? Vou deixar aqui embaixo? Não. Sem engasgar, vaca? É que